Olá, olá, queridos cravos e rosas do meu jardim. Sejam bem-vindas aqui no canal Amálgame, o caminho do autoconhecimento. O meu nome é Magnólia e deixo abaixo para vocês a descrição do vídeo. O tema de hoje é desejo e conflito e a pergunta seria: não vejo saída, a minha satisfação seria um caos. O que o tarô me aconselha, ok? No Instagram, que eu deixo também o endereço abaixo, eu entro por menores dentro do tema, né? Fazendo uma pequena explanação inicial que enriquecem e auxiliam, né, a compreensão dentro do tema de uma forma geral. E depois adentro, né, nas questões específicas, a posição 1, 2 e 3, que aí então, né, permite no caminho do autoconhecimento, de uma forma indireta, entrar no assunto que as pessoas já têm um insight necessário, e quando entra nas posições, aí entra de uma forma enriquecedora, né, permitindo fazer uma ressignificação mais profunda dos paradigmas, né, porque as coisas não são tão superficiais assim quando fazemos o caminho do autoconhecimento, né, principalmente quando falamos dos nossos campos de sombra e de dor. Mas aqui no YouTube, né, devido ao tempo, nós precisamos ser restritos nas nossas nossos apontamentos, né? Então, eu coloco aqui 3 posições na mesa para vocês sobre esse tema: o desejo e o conflito, tá? Então, temos 3 posições na mesa aqui. Deixa eu colocar aqui de forma que vocês possam olhar o jogo na mesa, ok? Então, nós temos aqui a posição da pedra azul, que é a cartela amarela. Temos a posição 2, que é a da cartela laranja. E temos da posição 3, que é da cartela da pedra violeta, tá? Então, não deixe, né, de curtir o meu vídeo e colocar, assinalar o sininho lá, né, para que vocês recebam novas notificações. Assim o YouTube entende que a minha mensagem é importante, favorecendo novas pessoas, né, sobre este assunto aqui. E assim a gente consegue multiplicar, né, o meu trabalho, favorecendo demais pessoas, ok? Então vamos para a posição 1, que fala: não vejo saída, minha satisfação seria um caos. O que o tarô me aconselha nesta situação, né? Então vamos ver aqui nesta situação o que o tarô iria me aconselhar. De antemão, eu posso dizer para você, né, que a cartela amarela corresponde, com a pedra azul, alguns aspectos aqui se assinalam, né, na personalidade e na forma de se conduzir, mas o que eu digo aqui correspondente a saída desse caos e o conflito existencial aqui tem muito com a comunicação, a condição da comunicação, a dificuldade da comunicação, indignação, né, impaciência, né, por formas de vista, por formas de ver, né, a situação, por pontos de vista e conceitos, né,
por causa desses dois tons aqui na árvore da vida, correspondendo basicamente a uma passagem que vai, né, a árvore da vida correspondente ao corpo humano. Só para vocês terem uma ideia, eu faço essa correspondência, né? Seria o lado direito do corpo, o ombro direito e os pés, né? E do ombro direito, a mão direita é onde a gente leva o soldado, né? Ele levanta a espada e faz vingar, faz acontecer as coisas, né? Então, aqui fala atividade, bastante atividade, determinação em cumprimento de uma atividade, de uma missão, fazer as coisas certas, de acordo com, né, o pensamento, né, de acordo com a ideologia, de acordo com a forma de pensar, né? Então, também fala sobre a dificuldade de ser entendido e dificuldade de falar, tá? Pela cartela. Na árvore da vida, nós temos Gevura e temos a Sefirot Rod, as duas Sefirotes correspondentes praticamente do lado direito, né, do corpo. Vamos a ver aqui uma carta. Opa! Caiu muitas. Vamos ver aqui uma carta para. Bom, é interessante porque nós caímos aqui duas cartas, a morte e o diabo. Então aqui a carta do diabo e a morte não tem nada a ver com a morte específica, a morte física, né? Mas aqui precisa sair-se dos vícios, dos condicionamentos, né? Porque o diabo, ele corresponde, né? Essa mensagem, ela pode estar, entendeu, invertida, mas aqui corresponde, né, a um ambiente tóxico, a pessoas tóxicas, né, a situações que a pessoa, né, se vê escravizado aos vícios, aos hábitos, aos condicionamentos, aos paradigmas, muito se fala aqui, né? E isso dificulta o processo, né, de saída desse caos, né? Então, o próprio caos seria, né, no tema a situação, uma degeneração total, né? Então, se é um relacionamento, aqui mostra, né, uma necessidade de ressignificação do processo, de fazer considerações, né, de buscar outros caminhos, né, e cuidado, muito cuidado com a comunicação, tá? A comunicação, porque a forma como se condiciona, se não houver uma mudança dos condicionamentos, né? Porque aqui tem a presença do vício, aqui tem a presença do hábito, né? Aqui tem os condicionamentos viciosos, né? Que levam de uma forma fadada a resultados nefastos, a resultados negativos. Então, é preciso buscar uma nova forma, né? A pedido de que se faça diferente para que as coisas na vida possam se condicionar de uma forma diferente. Há a necessidade de que isso ocorra em sua vida. Deixa eu ver aqui uma outra carta, aqui um outro baralho. O mundo, tarará. Vamos ver aqui o que está acontecendo, né? Ó. Opa! Receptividade, voltando para dentro. Então, aqui no tarô, né, esse processo do desejo, né, em conflito, aonde a pessoa não se encontra sem saída, representa a carta do enforcado em questão de tema geral, né? É quando a gente se encontra suspenso, né, impedido de tomar qualquer atitude para as maiores e profundas reflexões.
tá? Se você não tiver afinidade com o tema, você joga para o universo e deixa que outras pessoas possam aproveitar. Eu no Instagram, eu botei mais 3, né, posições lá sobre o mesmo tema. Então são 6 posições na verdade. Então tem 6 opções, 3 aqui e 3 no Instagram, falando, né, sobre o mesmo tema, que é um tema de grande importância, né? Quando a pessoa se sente coagida diante da vida, aprisionada a uma situação de dor, é o caos, né? E ela, que representa Escorpião, que é, né, a condição, né, restritiva do processo do movimento, o impedimento desse processo do impedimento, que é o enforcado. Aqui precisa e há a necessidade de se entrar em estado de receptividade, voltando-se para dentro, para maiores reflexões, para fazer-se considerações. Então a própria vida está pedindo um recuo, um sabat, né, como os judeus falam. E, né, esse sabat é para que a gente reconsidere, né, os condicionamentos, porque a gente fala, né, de acordo com como a gente pensa, como, né, os nossos sistemas de leis, né, de forma de ver a vida, os nossos pensamentos, porque aqui a Sefira de Gevurah fala muito, né, sobre o sistema da árvore, que organiza as leis e faz essas leis vingarem, né? Fazer essas leis vingarem numa comunicação de conflito remete, né, a muitas vezes a gente está sendo exageradamente impunitivo, né, impositivo, né? Então isso compromete a comunicação e em vez de positivar, né? Porque se a gente está dentro de um grupo, se a gente está dentro de uma relação aonde, né, essa relação, a comunicação está muito conflituosa devido à má comunicação, não está havendo entendimento, não está havendo conformidade, as pessoas elas não estão coadunando, né, no processo de parceria, de afetividade, de compreensão, de auxílio, né? Mas muitas vezes pode estar, né, exageradamente um processo de animosidade, e aqui o pecado capital é a raiva e a má comunicação. Tá? Então, há uma necessidade de voltar-se para dentro para fazer uma reflexão de como a vida tem se condicionado, né? E o resultado das nossas más escolhas, né? Das nossas más opções por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, que compromete, né, a harmonia do nosso sistema relacional, né? Em questão, né, dessa condição, o sabat, um recuo, um afastamento, né, para maiores introspecção, que vai favorecer muito esse relacionamento, né, que vai auxiliar, né, a recuar no processo e permitir-se então, né, novos paradigmas, né, que facilitem, né, e curem, né, e eliminem essa influência negativa do diabo, que diabo fala dos vícios, dos condicionamentos viciosos, né? E isso aqui, junto com a carta da morte, é uma condição a se considerar. Não deixar passar a vista grossa, né? Fazendo diferente. Pequenas ações parecem bobagem, mas conduzem a resultados que pode impressionar você. Antes de descartar uma pequena mudança na sua rotina,
Pergunte o que você realmente possa ganhar com ela. Se repetir um pequeno novo hábito todos os dias, qual será o efeito para que a sua vida como um todo em médio e longo prazo, né? Então, como que seria, né? Então, em pequeno, longo prazo, os resultados serão muito positivos. Nós temos vícios, nós temos hábitos, nós temos condicionamentos. Nós, às vezes, são tão impulsivos que a gente não consegue refletir, né, como a gente, né, processa as experiências. E isso tem muito a ver, está fundamentado com a nossa formação da personalidade, com a nossa relação com a família, né? E como era essa relação dentro da família. Então, saímos pela vida sem refletir, né? E para isso nós somos diferentes dos seres, né, irracionais. Nós temos a racionalidade, que permite a gente fazer, né, uma reflexão e um replanejamento sobre a vida. Se temos dificuldade de fazer a mudança total para uma correalidade idealizada, nós vamos comendo esse mingau, como dizem, né, a metáfora, comendo o mingau pela beirada. Vamos fazendo, tomando atitudes pequenas que facilitem, né, aos poucos a gente ir diminuindo esse montante, né, de experiência negativa, e a gente vai pelo somatizando, né, positivamente o processo, dissolvendo com a carga, né, emocional correspondente ao estado de conflito. Então, aos poucos, a gente vai tirando, né? Se você está com uma casa, digamos que você seja um acumulador, né? Então, você está com a casa cheia de coisas ali que você não consegue nem transitar. Você não vai tirar as coisas que estão lá no fundo ou lá embaixo, né, do montante. Você vai tirando as que estão na superfície, as imediatas, porque fica muito mais fácil. Então, assim também, né, é para os nossos estados de condicionamentos, de hábitos, maus hábitos e ações, né, os nossos pensamentos, sentimentos, né. Então, o que? Todo o nosso comportamento advém, né, inicialmente de um pensamento, de um conceito, né? Então, é o efeito dominó, né? Então, o pensamento, ele condiciona a um sentimento, condiciona a uma atitude. Então, se a gente vai lá, né, naquele pensamento, a gente consegue, efeito dominó, jogar tudo mais. Mas o hábito também, né, descorre, né, que o mau hábito acaba levando, né, para o condicionamento aqui dessa carta da degeneração e da morte, né? Então, se é um relacionamento, se é um condicionamento correspondido ao trabalho, né, a uma relação, a um casamento, né, na condição de filho, né, ou qualquer coisa, a gente precisa ver, né, o que está levando, né? Muitas vezes até a própria má companhia está, né, nos condicionando, vendendo ideias, tá, degenerativas, ideias que estão comprometendo a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa prosperidade, tá? Vamos ver aqui alguma coisa sobre crença a considerar. Vamos ver aqui. Eu não sou querida, eu não sou querido por... O que você faz, né? Que você não é querido, que você não é querida, né? Então acaba a gente criando, né, uma ideia, a gente acaba criando conceitos, né, que viram cebolões cósmicos, que viram véus, né, que viram camadas, que viram em cima
né, da essência, do que é essencial e que deveríamos dar um olhar e considerar, né, que não é que você não é querido, né, são os seus condicionamentos, né, são a forma de você agir, né, que está levando né, a diversidade, que está levando a uma má comunicação, um mau entendimento, que pode haver aqui, até no teu contexto, pessoas, né, que não agem em parceria, porque você acaba criando animosidade no seu sistema relacional, né? Ou então, o que acontece, tá? Você se vê sozinho, você se vê sem apoio, né? Tudo. Então, eu não sou querido, né? Mas nós precisamos cativar, né? Nós precisamos fazer do nosso ambiente, principalmente, né, do nosso sistema, porque se nós adoecemos o sistema é a tua matrix, né? É o teu universo. Então, se você lança o joio, você não vai colher o trigo. É bem isso daí. Então, a gente tem que, né, curar, porque a má semente jogada para o lado do vizinho, o vento sopra para o lado de cá uma hora e vai trazer isso, né? E a comunicação é uma arte. A comunicação existe a ação e a reação. O emissor, né? E o receptor, e esse receptor passa a ser o correspondente, né, a um emissor também. Então, é o processo, né, de alimentação e retroalimentação. Você fala alguma coisa, você me nutre, né, de uma ideia, na sua forma de se expressar, e eu reajo a essa informação na forma como você me mandou. Eu mando uma resposta para você. Então, a gente tem que refletir muito como a gente está atuando no nosso ambiente e a gente está apodrecendo, né, o nosso ambiente, a nossa matrix, o nosso universo, né, que é o teu globo, é a tua casa, né? É o teu universo. E a gente atrai para a gente, né? Se existe conflito fora, é porque existe conflito dentro. Então a gente precisa, muitas vezes a gente está de mal conosco mesmo e a gente acaba estragando, né, o ambiente aonde a gente chega, porque o azedume, né, o azedume próprio. Então aqui existem boas reflexões, né, para criarmos novos paradigmas, né? Porque a ação ela é condicionada do pensamento. Então precisamos considerar a forma como nós pensamos. Então, se eu já acho que eu não sou querido, que eu não sou querida, automaticamente eu já vou ser reativa, defensiva de imediato, né? Porque eu acredito nisso. E isso não é a mensagem subliminar, né? Eu preciso considerar a forma do vício, do hábito como eu ajo na comunicação, né? Como eu condiciono, né, as minhas prioridades, a forma de eu ver a vida, né? O meu discernimento, ok? Então, aqui é isso. Peço um anjo, né? A minha realidade coexistencial, eu sou atraída no tempo, no espaço e no universo de acordo com a minha afinidade. A minha afinidade ou seja, a minha consciência. Eu posso ter afinidade a um campo, né, de luta. O sentido de vida é de luta com as pessoas, de luta para conseguir as coisas, né? Isso vai muito para o azul, tá? Aqui nós temos Iezaléu, azul é a pedra, viu? Iezaléu. Vamos ver o anjo Iezaléu, que pode te ajudar, te auxiliar neste processo. O 13º anjo. O número 13 aqui é a morte. E temos aqui o 13º anjo,
E pode ver aqui, né, que tem vários abutres. Olha só aqui, ó, o anjo, tá? Aí aqui embaixo tem uma pedra com relógio, a minha pedra filosofal, né? Aquilo que eu me embaso, o meu sistema de embasamento, de condicionamento na vida. A minha formação da personalidade. Vai muito para a Netza na árvore da vida também. E aqui nós temos, né, os abutres, tá? Então, tem a ver com você, sim, né? Bastante aqui. Então, o caos está instalado na sua vida porque você planta o caos. Então, às vezes, muitas vezes a gente fica, né? A gente só atrapalha. Por isso que é importante, né? Lá no Instagram, eu faço a meditação. Eu perdi até a meditação. Esse trabalho de explanação sobre o assunto inicial, eu perdi devido... Ixi, deixa eu botar meu gato lá fora, que ele está subindo em cima das cartas. Espera aí. Deixa eu botar ele aqui fora, que é o caos. Ele não vai deixar... Vai ser o próprio caos na mesa, né? A gente já está falando sobre o caos, então é o próprio caos na mesa. O gato, ele não é fácil, não. Eu tenho aqui que assiste todo o tarô numa boa, né? E participa, assim, né? Limpando a energia e tal. Mas esse aí, quando vem, ele faz uma bagunça na mesa, né? Que ninguém pode entender. Então, o 13º, Deus glorificado sobre todas as coisas, tá? Não se concentre apenas na aparência física das pessoas, das coisas e das situações. Você deve enxergar além da beleza física e da capa e assumir o desafio de olhar através das cascas das conchas, percebendo assim a beleza em cada pessoa e situação. Avalie se você não está sendo superficial em seus julgamentos, ou se, por outro lado, não está lhe faltando colocar mais beleza em suas atividades. Medite com o anjo Iesalel também para alcançar reconciliação e a felicidade conjugal, para melhorar a memória e para se afastar do erro e da mentira. Tá? Então, o melhor horário desse anjo é entre 4 horas da madrugada a 4h19. Mas você, né, veja no Google que traz muita orientação. Você pode acender uma vela, entrar em meditação antes de entrar na comunicação, no diálogo, né? Peça a orientação do anjo, peça a intuição, peça ele esteja de bom, né, agrado, porque você está plantando a sua felicidade, né? É ser feliz, não é ter razão, tá? Então, é ter razão ou é ser feliz? O que que você quer para você? O que que você deseja melhor para você, né? As pessoas aqui ficam muito indignadas nessa posição, tem muita raiva, impaciente, né? Impaciente para as condutas que não se encontram dentro das suas regras, né? Ela tem um condicionamento de eficiência no seu ponto de vista, às vezes, porque é o nível de consciência, que são vários graus. Mesmo que caia a mesma posição, não é igual ao outro, tá? Não é igual ao outro. Cada um tem uma consciência, um nível de consciência, né? Mais de uma pessoa pode cair aqui, mas, né, cada um tem pormenores, né? O tema é o mesmo, tá? A posição na árvore da vida e a irradiação sobre a sefirote, né? Os respectivos sefiros, os respectivos cálices, graus, né? De emanação, né? Fazendo o mesmo caminho da árvore da vida, né? Mas, em consequência disso, cada uma diante do seu nível evolutivo da consciência
tem uma razão, uma reação, uma forma específica, né? Tá? Mas é uma natureza de personalidade correspondente na árvore, né? Que trazem condicionamentos degenerativos da sua própria felicidade, que comprometem o seu bom bem-estar, tá? Então, vamos lá. Vamos para a segunda posição para quem quer escolher, né? Quem escolheu a pedra laranja. Vamos aqui para essa segunda posição. Vamos bem? Vamos lá ver a pedra laranja com a cartela laranja. Então, vamos ver aqui a primeira carta. O que cai para a pedra laranja? Opa, caiu muitas cartas, gente. Vamos ver aqui. Nossa, essa carta tá... Então, aqui nós estamos falando... Aqui nós temos o eremita. A carta do eremita, que é o arcano maior. Opa. Vamos botar um outro aqui. Ah, saiu um aqui. Opa. Só quero mais um. Tá virando muitas cartas ao mesmo tempo. Só quero mais uma carta. Isso. E nós temos aqui o sol, né? O caminho do sol. Nós temos o sol aqui, que representa, né? Corresponde muito, lembra, né? A leão, ao signo de leão, tá? O sol e eremita. Mas, né? Quando nós temos o sol em virgem, nós estamos sobre a influência do primeiro decanato em virgem, que é o sol em virgem, né? Então, é a força preponderante desse signo, correspondendo, né, à condição de iluminação quando a gente passa, né, a ser detalhista, quando a gente passa a se organizar e administrar a vida. Então, conselho aqui, né? Não vejo saída para minha satisfação, seria o caos. O que o tarô me aconselha? A cartela laranja e a pedra laranja nos fala, né? Nos remete a Iesod na árvore da vida, que seria, que aí não dá para ver, mas seria, né, a nona Sefirot, que corresponde ao chakra umbilical. Não quer dizer que seja o chakra umbilical. Chakra não é Sefirot, né? Então, na árvore da vida, nós temos condicionamentos, nós temos apego, né? E aí começamos a acumular coisas na nossa vida que acabam impedindo o nosso movimento de atuação. Começamos a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a ter muitas responsabilidades. E aqui o signo de Virgem remete muito, né? Porque não que você seja virginiano, não queira dizer, mas pode ter algum caso aqui, porque a leitura ela pode vir até refletida, né? Pode estar com o teu parceiro, pode estar com alguém que age dessa forma, por isso, né, que ocorre o caos, né? Então, aqui está pedindo, né, para um condicionamento diferenciado, organizar a vida, né? Soltar algumas coisas, porque esse signo é ótimo para limpar um guarda-roupa e tirar aquilo que não serve mais e jogar fora, né? Criar sequência de atividades, organizações de pensamento, né? Dar prioridade, né? Sequências na realização de projetos, no trabalho, né? Buscar novos recursos e veios, né? Porque aqui nós temos o velho peregrino, aquele que caminha sozinho, né? Então, fala também, tá? Que muitas vezes, né, nós caminhamos sozinhos.
acabamos ficando em uma situação que nos sentimos soberbados de atividade, nos sentimos sobrecarregados nas situações, né? Sem apoio, sem auxílio. Tomamos para nós, aqui nesse caso, nós tomamos para nós, porque a nossa capacitação, a nossa excelência, né, de fazer as coisas de uma forma de buscar a perfeição, muitas vezes, né, nós tomamos para nós a incumbência e a responsabilidade de coisas que cabem aos outros, né? Porque aqui fala de uma pessoa bondosa demais, amorosa, né? Mas que fica irritadiça, não parece boa, né? Porque ela se irrita quando ela vê as coisas desorganizadas, as coisas fora do lugar, né? As coisas não do jeito dela, né? Porque tem uma visão aqui, dependendo do nível dessa consciência, né? Porque na luz, né, representa o trabalho, né? Então o trabalho engrandece, o trabalho ilumina, o trabalho eleva, né? Então os virginianos, eles são próximos, signos de terra transitam, né, pela terra, né? Eles agem de uma forma muito racional, né? E eles sabem lidar com as coisas materiais, eles sabem organizar, administrar a vida de forma que ela funcione, né? Então, Iod representa a semente, né? Que enriquece, que ilumina. Resh, aqui Resh, Iod e Resh, são as duas letras da Cabala, que são símbolos de poder, de força, de manifestação de uma nova realidade, nova semente, tá? Então nós precisamos sair dos antigos condicionamentos, buscar novos campos. Nós estamos apegados em alguma coisa. Alguma coisa nós estamos presos, né? Que nos impede a novos movimentos, a saídas, né? E, né, o tarô mostra o signo de Virgem em algumas lâminas, mostra um velho, né? Esse velho que tem uma lamparina na mão, ele sabe o caminho da luz, ele caminha no escuro, tá? De olhos fechados, mas mesmo dentro do caos, ele sabe o caminho que ele deve tomar, a direção e a decisão. Buscar novos conhecimentos, buscar, né? A lâmpada representa um curso, representa uma formação, representa um novo paradigma para sair, né, do condicionamento. E o vício em Yesod, né, seria a avareza. A avareza não é só avareza de dinheiro, não. A avareza é até quando nós temos mesmo o bom hábito, né, o bom hábito, nós somos compulsivos. Por exemplo, né, aqui pode ser o eremita, o vício de não se socializar, né? Eu não quero viver com outros, eu não quero, né? E isso pode trazer, né, a consequência do isolamento, do sentimento de estar sozinho, do sentimento de não ter apoio. É um vício. Eu tenho o vício de ler, né? Então, eu acumulo livros, eu acumulo conhecimento, né? Eu posso acumular esse conhecimento na mente. E isso me dá uma forma diferente, né? Porque aí, como eu tenho uma inteligência, Resh é cabeça, né? Como eu tenho uma grande inteligência, fica difícil o trato também da comunicação, né? Porque eu estou apegado às minhas ideias, eu estou apegado à minha forma de ser, né? E apesar de eu ser um mestre, apesar de eu estar bem assentado num sistema, né, num montante, avareza, o meu montante, né, o meu cesto aqui, algumas lâminas vêm, né, ele carrega também
né, algo, né? Então aqui, né, mostra que nós precisamos nos despojar, né, dos nossos, porque o mestre, ele precisa cortar o seu manto para que se adapte ao discípulo, né? Então, às vezes, a cabeça, a mente da pessoa, carrega até um grande conhecimento. É uma pessoa assim que ela diante das pessoas, ela se destaca, seria a palavra que eu não estava conseguindo falar. Então ela se destaca por causa do seu montante, da sua mente brilhante, tá? A mente brilhante, tá? Tem um pouco a ver com esse aqui também, mas esse aqui vai para cima da árvore, né? Tá? Esse vai para cima, para o ombro. E aqui, né, seria o lado também direito, né? Na parte inferior da árvore, no triângulo amarelo aqui, na parte inferior da árvore, aonde essa pessoa vai para Iesode, para a avareza. Então ela sai aqui, né? De Rode para a avareza, nós temos o caminho do julgamento, seria o caminho do julgamento, enquanto o outro, né, ele faz do rim direito ao caminho ao ombro, né, que seria o caminho da morte, que caiu a morte para ele, e aqui está escrito, ó, a morte, está escrito aqui na árvore da vida. E aqui, essa pessoa, ela vai para o caminho do julgamento, né, e do louco, tá? E do louco também. Então, nas suas atitudes, ela é considerada uma pessoa excêntrica nas suas ideias, né? E que por muitas vezes outras pessoas podem não compreender, né, a sua forma de pensar, a sua forma de se conduzir na vida, né? E achando que você é fora da caixinha, né? Entende? Mas aqui Reche uma mente iluminada, tá? O filme aqui que é legal você assistir, Uma Mente Brilhante, tá? O filme é um filme épico que eu sempre coloco aqui, Uma Mente Brilhante. Cai muito bem para você, tá? Então aqui, nós somos do mundo. Eu já digo para você que nós somos do mundo, muitas vezes por causa, né, da nossa forma de pensar, nós recuamos, nós nos afastamos, né? Criamos conceito e nos apegamos a essas formas, pensamento, né? Aonde não nos sentimos adequados, porque não somos bem entendidos, né? Compreendidos. Mas nós somos do mundo, né? Então, a nossa evolução física, mental, emocional e espiritual depende das nossas relações. Então nós precisamos também aprender, né, sobre melhor se relacionar, né? Então os contatos, as nossas relações, as nossas vivências no mundo nos permite compreender, né, que não é se afastando dele, né, que nós estamos cumprindo com uma missão, né, uma caminhada aqui na Terra ou qualquer outra questão, mas é vivendo no mundo, né, que nós, né, realmente vamos conseguir evoluir e ter uma percepção desse contexto, né, porque a experiência é que traz a intimidade, né? Então nós precisamos dessa experiência para que possamos, né, ter intimidade e por aí então possamos atravessar a ponte da ilusão, tá, para a realidade em si. Então você, né, os seus conflitos não são fundamentados, tá? Eles são fundamentados nos seus conceitos ilusórios, né? Questões mentais, tá? Que foram elaboradas para você e que estão tirando você da vida, tá tirando você do mundo, tá? E você tem que viver, né? Nós somos do mundo. Eu fiz a caminhada espiritual, pela minha idade já tenho uma boa caminhada, né? Mas
A gente começa a virar a Madalena dos pés descalço, a querer se despojar das coisas do mundo, né? A querer viver afastado das pessoas. Isso é um período, a gente precisa disso periodicamente, pequenos afastamentos, para a gente nos recompor do eu, para a gente fazer o caminho do autoconhecimento, né? Depois da experiência, nós nos recuamos e buscamos, né, o refúgio, a nossa casa, o nosso quarto, né, para reflexões, né, e reconsiderações sobre os nossos atos e as nossas reações durante o dia, durante a semana, durante o mês. Então, esse sabate, ele é necessário, né, para o amadurecimento de como melhor eu posso atuar, qual é a palavra melhor que eu poderia dizer nesse caso, qual era a colocação e a decisão melhor, né? Isso traz o desenvolvimento de uma nova cabeça, uma nova consciência, tá? Então, transita muita coisa, pode se falar aqui. Pesquisadores dizem que faz uma tremenda diferença tornar seu hábito de 3 a 20 segundos mais fácil de realizar. Por exemplo, se você quer comer todas as manhãs, deixe o tênis em frente à cama na noite anterior. Da mesma forma, torne o seu mau hábito de 3 a 20 segundos mais fácil. Se você quer tempo para ler, tire as pilhas do controle da TV, guarde-as em um local difícil de acesso. Por onde você irá começar, né? Então, há necessidade, né? Que o eremita, ele é muito inteligente, os virginianos, né? Então, eles vão buscar o caminho do autoconhecimento, né? E o eremita, ele vai em busca de algo, né, que o permita, né, maior habilidade, destreza, formação, né, na lidada com a vida, né? O virginiano detesta as situações mais mal elaboradas, mal organizadas, um ambiente sujo, né? Ele primeiro vai arrumar a mesa dele todinho antes de começar qualquer atividade. Ele não consegue cozinhar no fogão sujo. Então, se o fogão estiver sujo, ele vai sujar o fogão cozinhando, mas ele vai ter todo cuidado para que isso não aconteça, obviamente. Tá entendendo? Então, por quê? E aí ele vai criar o hábito, ele vai criar a destreza, né? A habilidade de fazer mais com menos, né? Então, rapidamente ele tem aquela habilidade com o trato na situação, porque ele adquiriu o quê? Recursos, né? Encontrou veios, encontrou técnicas para fazer aquilo, né? Com capacitação, tá ok? Quais são as crenças que fundamentam aqui o seu processo? Vamos ver aqui, crenças. Eu vou ser rejeitado por, né? Então, né, aqui fala de cabeça, de forma de pensar, ser rejeitado, o outro não pensa como eu, medo de tomar atitudes e não ser aceito, medo de mudar outras vertentes, né? E aí o sistema a que se faz pertencido, em vínculo de relações afetivas, nós temos medo, né, de que se nós buscarmos caminhos novos, nós vamos ficar o quê? Sozinhos. Olha só como é que as coisas vão se acumulando. Aí ficamos apegados muitas vezes em relações que comprometem o caminho da nossa alma, a nossa evolução espiritual, o nosso crescimento pessoal, né? Essas relações, em vez de serem somativas, né, elas estão sendo comprometedoras, tá? Porque se você se enriquece na natureza, se você se torna melhor, né? Os grandes empresários, eles são compulsivos em aprender alguma coisa todos os dias, em ter alguma habilidade, a desenvolver suas capacidades. Isso lhe faz multiformes,
né? O capacita, né, a lidar com todas as situações da vida com prontidão, com exatidão. E por isso eles ganham muito dinheiro, né? Eles não querem perder tempo tentando as coisas, eles querem saber, né, e atuar e acertar de primeiro, porque tempo é dinheiro, né? Então aqui estamos falando realmente do elemento terra, tá? Vamos tirar, eu vou abrir assim, porque fica até mais rápido, uma mensagem. Vamos tirar aqui. A conquista da experiência terrena. Olha, Virgem, signo de terra, né? Aquilo que aprendeu e conseguiu colocar em prática merece admiração. Celebre suas conquistas. Merece admiração. Então, se você está num contexto onde as pessoas, né, estão te desprivilegiando, né, tentando sabotar você, tentando manter você numa condição, né, tá? Porque elas são menos, o problema é delas, né? Se elas querem viver e se manter na mediocridade, resta a você a reflexão do que você quer para você, né? Porque nascemos sozinhos e morremos sozinhos, né? E o único comprometimento, o maior, não é o único, o maior comprometimento seu é com você mesmo, né? Então, você não pode, né? Isso não é egoísmo, né? O egocêntrico é uma pessoa que tem valor, não se vê com valor, né? E de forma abusiva ele aprisiona o outro, e aqui fala muito por falta de liberdade, para usar o outro, porque o outro é uma boa ferramenta, o outro convém, né? Esse é o narcisista, ele prejudica o mundo para se beneficiar, porque ele não sabe se virar sozinho, ele não sabe caminhar sozinho. Então ele utiliza daqueles que são ricos, né, pelos dons de Deus, pelas bênçãos de Deus, e ele inveja até isso, né? Então, além, né, dele encarcerar esse outro, né, ele também, tá entendendo? Ele escraviza. E como esse outro é um recurso, né, é uma boa ferramenta, ele mantém sob o controle de manipulação e subjugação desse outro, né, impedindo que é o passarinho preso dentro da gaiola, né? Tá? É o passarinho preso dentro da gaiola. E o eremita, ele caminha, ele não se vê preso a nada, a ninguém, tá? Então aqui, a conquista da experiência terrena, aquilo que aprendeu e conseguiu colocar em prática, merece admiração. Às vezes a gente tem, né? Nós somos fabulosos, né? Mas não podemos ser soberbos. O caminho do autoconhecimento é você reconhecer o seu real valor. Não se superestimar, nem se subestimar. Agora, se você está na condição de caos, eu digo que você está na matrix errada, né? Então, está na hora de partir. Está na hora de ir em busca, né, das borboletas com asas da mesma cor que a sua, tá? Porque a gente é incompreendido, porque aquele universo, né? Porque o sistema é um universo, é uma matrix. Ali tem pessoas que vivem naquele nível de consciência que você não cabe mais, né? Você deixou de ser um serrote, passou a ser, né, uma serra elétrica, e hoje você é um raio laser, né? E elas vão querer continuar te usando como serrote, porque elas não têm visão, né? Elas podem dizer que o raio laser é coisa do demônio. Olha, essa luz que corta é coisa do demônio. Mais ou menos isso, vai pensando por aí. Não quer dizer que a pessoa seja ruim, que seja má, é a ignorância. É a própria ignorância. E ela se mantém, se sustém em equilíbrio e harmonia dentro do mundinho dela. Mas você não tem, você não é obrigado, né, a ficar aí. E a correspondência de vínculo, né, existe o quê?
a afinidade. Então Deus permite a gente viver no meio de pessoas assim para favorecer essas pessoas ao próprio crescimento. Mas chega uma hora que Deus fala assim: não, chega, meu filho, agora eu te liberto, você não vai ficar aí, você não tem que ficar aí, segue, porque aqui você está perdendo tempo e aqui você, né, tem uma missão, você tem uma função muito maior que, né, te habilita, que faz você desenvolver e crescer e propiciar deste ambiente, né, de forma somativa, o que aqui você não está conseguindo, porque você está com as pernas atadas, que você não está conseguindo seguir. Então o eremita, né, ele vira as costas e entra na poeira do tempo, é um caminhante, né, e ele entra na poeira do tempo, ele vai embora. E o caminho dele, quando ele chega lá na frente, outros falam assim: ih, olha lá, ele está lá no alto da montanha, deu certo, eu vou atrás. É bem por aí, tá? Eu vou atrás. Ele passa a ser o exemplo, né, dentro da sociedade, da forma perfeita de agir, da forma mais acertada, né? Ele entra na floresta e vai, né, abrindo caminho, né? Aonde não tem, ainda não tem. É a nova forma, a nova forma, a nova semente, a novo condicionamento, a nova forma de ser. Um bom dia para você, né? E fique aí com essa informação, espero que tenha te ajudado. Vamos à terceira posição, né? E nesta terceira posição, deixamos aqui, nós temos o tema desejo conflito, não vejo saída, a minha satisfação seria o caos. O que o tarô me aconselha aqui? Então vamos ver aqui o que sai. Já tem uma carta que tá... Opa! Uma carta... Vieram duas cartas aqui, tá bom. Duas cartas aqui. Nós temos a carta da justiça e o enamorados, ok? Na árvore da vida, é muito interessante, né? Aqui, que o enamorados, a justiça, a carta da justiça fala, né, das oposições, dos paradoxos da vida, das relações, dos contratos, né? As oposições, as imposições, né? E fala aqui sobre, né, que a gente está dentro de um sistema, de um grupo, dentro de uma relação, dentro do trabalho, num casamento, né? Aonde existe aqui, fala muito também, né? A justiça fala sobre Gêvora também, mas aqui fala sobre a nova concepção, a nova forma. Então, o preto é o próprio caos, né? Mas aqui fala de Biná, o preto fala de Biná, né? A forma, uma nova forma, uma nova forma, né? O modelo não copia ninguém. O modelo é o modelo social, né? Então, adquirir uma nova forma que seja um modelo social. Como é que tem a ver, corresponde a ligações entre e não há, né? Há e não há, porque eu já estou indo para o outro lado da árvore, tá? Então aqui, né, é o lado racional, mas Biná corresponde, né, a árvore da vida, ao corpo humano, a um nível de consciência que a gente só alcança através da meditação. E muitas vezes, para chegar aqui, nós precisamos ir muito baixo, nós precisamos ir na noite escura da alma. Nós precisamos, né, calçar o fundo da lama, o caos, né, para que lá a gente... Porque o caos é a mola, o próprio caos é a mola, né? A noite escura da alma, quanto mais profundo adentramos, né, na nossa sombra, mais a gente tem impulso para se elevar. Porque mais fundo a gente vai em questão da consciência, de compreensão sobre a questão
né, a que se reflete. Olha só, bicho malandro, né? Então aqui nós temos o signo de Virgem não, perdão, de Gêmeos, e nos leva e nos remete à reflexão. Gêmeos representa a inteligência, né, que nos capacita a lidar com a lei, nos capacita a tomar decisões no trânsito, né? Mas essa lei não é a lei dos homens, porque é um arcano maior, mas é a lei de Deus, né? Então, às vezes, nós pensamos que estamos agindo certo, mas nós estamos agindo errado. Às vezes até dentro da nossa bondade, porque aqui nós temos Libra e Gêmeos, né? Então Libra fica como? Como é que fica a Libra? Ela fica ali, né, contrabalançando, ela detesta a briga, ela o conflito, né? A discussão. Então ela fica ali tentando, né, segurar, né, os pratos da balança, tá? E ela fica procurando uma forma inteligente para resolver isso e trazer a paz. Ela luta pela paz, ela quer a paz, ela deseja a harmonia, ela deseja o equilíbrio, porque a beleza está no equilíbrio, a perfeição está no equilíbrio, tá? Mas acontece que o caos ele é necessário. Você tem que tomar consciência que, né, a antiga ordem ela precisa, né, haver desestruturas nessa antiga ordem para que possa haver uma nova reorganização. Nós falamos de progresso, né? Então, quando nós estamos transitando num nível de consciência inferior, num vórtice de consciência inferior, a nossa consciência eu, tu, eu, nós, eu, Deus, né? No contexto da atuação, nós temos algumas considerações. E na intimidade desse movimento, nós vamos desenvolvendo uma habilidade de trânsito. Mas quando nós concluímos, né, nós somos convidados a um novo vórtice de consciência, a elevação, a elitização das nossas ideias e pensamentos, fazendo reconsiderações, né? E para isso o antigo processo precisa ser reformulado, né? Então, antes da gente arrumar a casa, a gente precisa desarrumar. E se a gente não faz nada, né? A gente acaba ficando, né, para o passado. Ou a gente resiste ou reage. Resistir e reagir são coisas totalmente diferentes, né? Resistir é quando a gente não quer sair daquele universo que já não oferece mais para nós, né? Já não propicia. Porque a gente começa no movimento, a gente tem que pensar, a gente tem desafios dentro daquele vórtice, né, de evolução da consciência, aquela matrix, né? E aí, né, a gente daqui a pouco está no comodismo, né? Porque o hábito nos dá destreza, mas perde o desafio da criatividade. Então, o próprio universo estimula a nossa neuroplastia, né? Para que nos leve a pensar. Isso cria uma nova raça raiz, mais perfeita, né? O ser humano tinha que bater 2 pedras para acender o fogo. Depois ele não precisa mais, ele tem um fogão, né? Ele tem um fogão, ele chega a ter o gás lá que ele acende o fogo, né? Ele tem a iluminação elétrica. Ele não precisa acender o fogo para ter luz, né, dentro da sua caverna. Ele já tem, ele só aperta um botão, tá lá, a luz acendeu e apagou, né? Então isso é evolução. Então esses desafios são necessários, o caos é necessário, né? A natureza trabalha o tempo todo, tem lá um tsunami, né? Não, vamos estudar meteorologia, vamos criar uma matéria aqui, né? Uma logia, vamos criar um estudo do tempo, para que nós, né? Quantas foram civilizações que sucumbiram, né? Aos temporais, sucumbiram ao fogo, né, dos vulcões, né? Então, esses estímulos são necessários, porque aí a gente vai buscar a sabedoria,
o conhecimento, aumentando a nossa habilidade de discernimento para isso. Então, né, o que você está passando não é uma desgraça, não é, sabe como é? Ah, é porque Deus não olha para mim, porque a situação minha não. O que Deus, o que o universo está trazendo para você, né, em termos, né, pessoais, ele está tirando você do conforto, está trazendo desconforto para impeli-lo, né, ao progresso, ao desenvolvimento, a maior senso, né? Na subida da árvore da vida, nós temos que mudar a nossa cabeça 3 vezes, né? Então, nós nos elevamos na árvore da vida para buscar a nova forma. Meditação, oração, né? Isso vai trazer insights, pedir auxílio à espiritualidade e à meditação, porque dentro de nós existe um Deus que irá nos favorecer, né? Nós temos essa sabedoria dentro da nossa psicogenealogia, na nossa ancestralidade, mas também nós temos essa sabedoria, essa inteligência, né? Dentro de campos e campos que nós nem podemos, né? nem talvez nós não entendamos bem, né? Então, mas isso advém, tá? Vamos ver aqui. Mais 2 cartas aqui, por favor. Opa! Aqui está falando isolamento glacial. Uma pessoa que está isolada, que se sente sozinha, talvez sem apoio, sem compreensão, né? E aqui fala de intensidade, né? Aqui fala de intensidade. Então aqui, né? Por alguma razão de intensidade, né? Essa pessoa se encontra, né, neste isolamento. A pessoa busca esse isolamento dentro do caos, né? Então, com muita intensidade, tá? E aqui, Gêmeos, ele adora se relacionar, né? Ele não vai se isolar. Ele vai buscar novos territórios, novos contatos, né? Novos acordos. Ele ele tem facilidade de aprender línguas. Qual é a linguagem subliminar? Eu falo a sua língua. Eu falo, né? Uma capacidade de adaptação a novas culturas, né? A novas relações, tá entendendo? Então tem essa capacidade de usar a linguagem, porque aqui nós temos Mercúrio, né, o planeta Mercúrio, então uma capacidade muito grande de fazer transformações através da vida social, do contato, né? De aprender novas línguas, de falar com pessoas de outros lugares, fazer viagens, novos contatos, mas aqui está um isolamento intenso, né? Um isolamento glacial, né? Um isolamento muito intenso, prejudicial a qualquer mudança de caos. Não está havendo uma cooperação pessoal, né? Não está havendo, tá? Então, na luz, em vez de se isolar, né, você tem que buscar, né, conhecer pessoas, talvez, que consigam, que você tenha mais afinidade, tá? Na forma de pensar, de agir, de sentir. Então, aqui, pegar uma carta aqui para você. Vamos ver aqui o que diz. Eu sou prejudicial, né? A pessoa sente que prejudica o outro, né? Que é prejudicial às situações, né? Que é negativo, né? Então ela se isola, né? Ela tem um conceito negativo que é uma ilusão maia, não tem nada a ver, né, com o sentido embasado da situação, né? E é através das relações que nós vamos encontrando o refinamento, né? Porque Libra, ela tem uma capacidade imensa, né, de fazer relações também. São dois signos, tá? Que quando tem a boa vontade e intenção, eles sabem entrar no sistema social, né? E são muito diplomatas,
tá? São afetuosos, são pessoas cativantes, com carisma, carismáticas, né? Tem boa conceituação, né? E é a oposição do que você está fazendo. Então, não vejo saída, realmente, não vejo saída, porque o aprisionamento não é dado pelo outro, nem pela a vida, né? Mas são crenças de que você é prejudicial e aí você se isola como fosse um prisioneiro, né? Uma pessoa condenada à sua própria crença. Tá? E o desenvolvimento do ser, a sua inteligência, você vai desenvolver a sua capacidade de trato social vivendo na vida social, com acertos, com erros, cometendo delitos, sendo inadequado mesmo, tá entendendo? Mas você vai refletindo sobre essas questões e com isso a sua mente vai desenvolvendo, né? Um coeficiente emocional, né? Mais diplomata, né? Você vai adquirindo, né? Um comportamento, né? Social, né? Um comportamento social. Qual energia é necessária para que eu receba dinheiro suficiente para fazer tudo com o que sempre sonhei, né? Então, qual a energia é necessária? A gente só faz as coisas em equipe. Nós só realizamos as coisas em equipe, tá? Sozinho não fazemos nada. Isolados não fazemos nada. Nós precisamos de equipe. E equipe tem que ter parceria, tem que ter empatia, tem que ter outras pessoas chegando junto com a gente ali, né? Então, a gente precisa dessa vida social para as coisas acontecerem. Você quer uma empresa, você quer criar uma empresa, vamos já de alimento. Você vai ter que contratar pessoas, você vai ter que vender aquilo, né? Olha aqui, né? Você vai ter que dialogar, você vai ter que mostrar o seu produto. Então, né? Você precisa aprender, né? Sobre a comunicação, né? Tá? Fazer um curso de coach já é um caminho, né? Aprender sobre PNL, para que você possa, né, entrar em âmbito social e você seja motivador, que você seja cativante, que as pessoas gostem de estar com você, tá? Então, esse movimento é um movimento positivo. Vá criando hábitos diferentes devagar, porque se é difícil para você, vá, né, comendo mingau pelas beiradas, é como eu disse, né, anteriormente. Então vai fazendo aos poucos, né, e assim você vai tomando espaço social, ok? Então, neste momento, agradeço a vocês pela realização dos nossos trabalhos do dia de hoje. Ficamos aqui, querido cravos, queridas rosas do meu jardim. Um beijo grande para vocês e tchau, tchau.